Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, vamos orar de 2 a 2? Pela reunião, pela palavra. Amém? Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. A palavra dessa semana é uma palavra para abrir nossos olhos, né? E também de alerta, né? Mostrar que eu não posso confiar em mim mesmo, né? Porque a essência da genética que foi implantada em nós quando o homem caiu, ela é pecaminosa e ela vem do inimigo. E ela está em nós, né? Senhor Jesus. E algo que me chamou muito a atenção nessa semana é que não importa o que eu quero, se eu quero o bem ou o mal, a genética está em mim. A genética do inimigo está em mim. Então eu querer fazer o bem por mim mesmo, ou querer fazer o mal por mim mesmo, ainda estou usando o que está em mim, não o que o Senhor quer, né? Então, se eu confiar na minha própria capacidade para fazer o bem ou o mal, eu não posso agradar a Deus. Senhor Jesus. E tudo começa lá em Gênesis, né? Como que essa genética entrou em nós ali, né? O DNA da serpente, né? Contaminou a carne do homem, né? E se entranhou ali dentro do homem. E até hoje estamos contaminados, né? Ó Senhor Jesus. Por isso que não podemos dar abertura, né? Então vamos ler aqui, ó. Gênesis 2,17, que é o Senhor já começa alertando, né? Adão e Eva. Eu vou ler rapidinho por causa do tempo, tá, irmãos? Olha o que o Senhor fala, ó. Vou ler o 16 também. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor deu um alerta ali para eles. Certamente morrerás. Se comer da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. Porque, irmãos, a árvore às vezes a gente acha até estranho, né? Ué, como assim árvore do bem e do mal? Mas o bem não é do bem? Bem não é bom? Por que a árvore que não pode comer, ela tem bem e mal? Né? Como assim? Ó Senhor Jesus. Essa árvore, irmãos, ela representa a independência de Deus. O homem independente de Deus. O homem que acha que pode fazer as próprias escolhas. Isso que Satanás queria. E olha que interessante, até hoje a estratégia dele é a mesma. É afastar o homem da vontade divina de Deus. Não porque o que o Senhor quer? O Senhor não está interessado na minha própria vontade, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é certo. O Senhor apenas exige uma coisa de nós, que nós sigamos a vontade dele, a palavra dele, né? A palavra soberana do Senhor. Mas a estratégia de Satanás até hoje é o quê? Descredibilizar a palavra do Senhor. E isso que ele estava fazendo ali. A gente vai ler um versículo aqui mostrando exatamente isso. Ó Senhor Jesus. E aí, por isso que a árvore ali é do bem e do mal. Porque não é apenas, a gente não tem que tomar cuidado só apenas o que parece ruim ao meu ver. Mas até o que parece bom ao meu ver, se não vem da vontade divina do Senhor, eu tenho que estar atento. Porque a raiz é o conhecimento do bem e do mal. E de quem que é essa árvore? Ela vem de quem? Da serpente. Ó Senhor Jesus. Aí vamos ler aqui agora Gênesis 3, 4 ao 6. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha pra você ver. A estratégia de Satanás é a mesma. A serpente já começou descredibilizando o que Deus tinha falado. Deus tinha falado: certamente morrerás. Aí a serpente já jogou em xeque, falou: certamente você não vai morrer. E aí já plantou a dúvida. Satanás, ele é sujo, ele faz isso com a gente. Ele planta a dúvida na nossa mente. Ele vem enganando, né? Uma mentira que parece fazer sentido. Porque aqui fazia sentido, olha, você vê.
Eu não vou morrer. Como assim que eu vou morrer? Deus acabou de me criar, né? Talvez Eva pensou isso, né? Ó Senhor Jesus. E olha o que fala depois. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha para você ver. Aí eu fico pensando, né? Como é que estava a cabeça de Eva ali naquele momento, né? Isso faz sentido, porque a árvore chama do bem, do conhecimento do bem e do mal. E ela tá falando, a serpente está falando que eu vou conhecer o bem e o mal, por isso que Deus não quer que eu coma. Então isso faz sentido. Irmãos, temos que tomar muito cuidado. Satanás, ele é enganador. Ele vai vir com algo que parece verdade, vai plantar uma dúvida, aí nós vamos ficar matutando na mente, será que é isso mesmo? E aí eu vou me enganando, e aí ele dá o bote. Ó Senhor Jesus, assim como fez com Eva. E aí olha para você ver. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ó Senhor Jesus. Satanás não vai vir como um monstro, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ele é ardiloso, ele engana. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Ó Senhor Jesus. Olha que perigo, irmãos. Eva não caiu sozinha. Ela também levou junto ali. E aí os dois caíram. E aí, olha que perigo. Aí, essa genética maligna entrou no homem. É verdade. Então, agora, a nossa carne está contaminada. Foi contaminada por Satanás, pela serpente. A semente de Satanás entrou no homem. E aí, irmãos, isso que o Senhor quer nos alertar. Senhor Deus. Eu sei que a semente foi implantada no homem. Eu não consigo vencer a força dessa semente em mim mesmo. Não consigo. O único que pode vencer essa contaminação é a semente do reino. Ó Senhor Jesus, é o próprio Cristo, né? É o poder da cruz. Por isso, irmãos, às vezes nós, né, muito tempo de vida da igreja, né? Às vezes pensamos, às vezes o nosso grande inimigo somos nós mesmos. Às vezes o pecado, o assustador, né? O descarado, não nos dá tanto problema, né? Nós vemos logo e logo discernimos que aquilo vem do mal, que aquilo vem do maligno, e aí saímos fora, né? Mas às vezes, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é certo com o meu próprio julgamento, em vez de buscar a palavra e estar próximo da palavra, eu apenas vou fazendo o que me dá na cabeça que é bom. O que eu acho que está certo. Aí, com a minha própria capacidade, eu acho que eu vou fazer isso. Em vez de eu depender do Senhor. Então, irmãos, a minha própria capacidade vem da onde? Vem da carne. Vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eu acho que a minha própria capacidade pode agradar a Deus, ou eu estou seguindo o caminho correto que Deus deseja para mim, por meio do meu achismo, do que eu acho que é bom, aí mora o perigo, porque aí Satanás nos engana. Ah, mas eu não estou querendo fazer nada de errado. Mas se não está seguindo a palavra, irmãos, já estamos no caminho de Satanás. Não, temos que tomar muito cuidado com isso. Não podemos deixar que Satanás nos engane. Porque o Senhor, ele veio, morreu por nós na cruz. E a obra da cruz, ela anula essa contaminação de Satanás. Mas isso só vai ser realidade na minha vida quando eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Aí, igual no hino que a gente cantou, né? O semeador vem, Jesus veio e semeou, né? A semente em cada coração. Quando eu recebo o Senhor, a semente do reino, ela é plantada no meu coração. Mas aí depende como é que está a terra, né?
E aí, se eu estou buscando a palavra de perto, né, me envolvendo com os irmãos, fazendo imersão, né, a câmara de energização, né, desfrutando do Senhor, aí como vai estar minha terra? Cada dia mais preparada para receber. E aí, quando eu recebo essa semente com essa terra afofada, preparada, o que acontece? Frutifica. Né? Frutifica em mim, na minha vida, e frutifica para fora. Né? Frutifica para o Senhor me usar, para ganhar as pessoas. Mas isso só acontece quando? Quando eu não estou confiando na minha própria capacidade. Quando eu não confio naquilo que eu mesmo sei, o que eu acho que eu sou bom, o que eu penso que é certo. Quanto menos confiamos em nós mesmos e mais confiamos na palavra, mais o Senhor vai nos usar. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, olha que interessante, né? Tem lugares na Bíblia que mostram claramente que essa genética vem do inimigo. Vou ler o versículo com os irmãos, ó, Mateus 3,7. Olha que interessante o termo vai abrir aqui. Mateus 3,7. Olha o que está falando aqui, ó. Ó Senhor Jesus. Vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Tá vendo? Ele viu os pecadores, chamou eles de raça de víboras. Por quê? Raça de víboras, genética da serpente. Genética do Satanás. Ó Senhor Jesus. Aí também tem João 8,44, né? Os homens ali, os religiosos ali viviam em pecado, achando que estavam agradando a Deus. Porque eles viviam ali fazendo os próprios ritos, né? Aparência do bem, achando que estava fazendo tudo certo, mas na verdade era o quê? Raça de víboras. Obra tudo de Satanás. Nada que agradava o Senhor ali. Vamos ler aqui João 8,44. Ó Senhor João. Senhor Jesus. Olha o que Jesus fala aqui, né? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ó Senhor Jesus. Por que está falando isso? Porque quando o homem não está na palavra, o homem está em si mesmo, fazendo a sua própria vontade, olha o que o Senhor falou aqui, filho do diabo, né? O pai da mentira. Ó Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor nos deu esperança, né, irmãos? Nós temos esperança, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui Romanos 6,6. Agora você tem nós temos esperança. Olha que incrível, irmãos. Vamos ler os 5 e 6. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ó Senhor Jesus. Olha que maravilhoso, irmãos. Nós fomos justificados, fomos crucificados juntamente com ele. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, na obra da cruz, o velho homem, o homem do pecado, a genética de Satanás, é crucificada. E aí o que acontece? A semente do reino começa a reinar. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, temos que valorizar a obra da cruz que o Senhor fez por nós, né? Que maravilhoso, né, que o Senhor tem feito por nós. Né? Quando eu pego a obra da cruz e eu creio, e o que eu faço?
Eu não creio e uso apenas para ficar cantando, adorando, mas não, eu começo a usar o quê? Para mim ser um servo do Senhor. Aí eu começo a servir o Senhor. Eu começo a adorar o Senhor na prática, né? Imergindo na palavra, desfrutando junto com os irmãos, né? Levando os irmãos para a palavra. Ó Senhor Jesus. Aí o que acontece? Aí a semente frutifica. Ó Senhor Jesus. Tem um trecho do hino ali que a gente cantou, eu até tirei foto aqui para ler, cadê? Aqui, ó. Olha esse trecho daquele hino, né? Tem uns hinos mais animados, né? A gente fica mais empolgado, mas se a gente para e presta atenção na letra, é tão profundo, irmãos. Olha essa parte, a gente fica repetindo ali no hino. A palavra me dá direção, guarda o meu coração, se eu nela crer. Olha isso, irmãos. Tá tudo aqui, ué. A palavra do Senhor, ela me dá direção. E ela faz o que com o meu coração? Ela guarda o meu coração. Mas eu preciso crer. Então, se eu creio na obra da cruz, o que acontece? O meu coração é uma terra propícia. Meu coração se transforma na terra propícia para frutificar a semente do reino. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos crer nisso. Crer que a palavra me dá direção. E vai guardar o meu coração se eu crer nela. Então, temos que tomar cuidado. Ficar alertas. Não confiar em mim mesmo. Ó Senhor Jesus. Né, a gente vê na história de Caim e Abel, né? Caim era muito capaz, né? Mas Abel, ele era sensível. Ele percebeu que quando... Ele viu ali, né, o que aconteceu quando Adão e Eva se sentiram envergonhados ali. Que o Senhor matou um animal, e preparou veste para eles. E aí, ele sabendo disso, ele sabia que aquilo agradava o Senhor. Ele viu que aquilo ali agradava o Senhor. E aí ele cuidava, né, de animais. E ali, em vez dele se esforçar, o próprio esforço ali, igual Caim, né, se esforçou, plantou, colheu, fez tudo ali porque ele achou que aquilo ali, o esforço dele, o próprio esforço dele agradaria a Deus ali. E aí Abel foi simples, foi lá, sacrificou o animal e agradou o Senhor. Então, irmãos, às vezes a gente acha, por eu estar me esforçando demais, eu estou agradando mais o Senhor. Mas eu posso estar me esforçando à toa. Posso estar correndo parado. Posso estar correndo e não saindo do lugar. Porque o Senhor não quer o meu esforço natural. Ele quer o quê? Que eu siga a palavra. Faça a vontade. Né? Servir no descanso, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor nós temos esperança. Temos que crer nessa palavra. Que essa palavra vem nos salvar, vem nos transformar, mas eu preciso crer de todo o meu coração. E aí que meu coração seja uma terra propícia, né, para frutificar a semente do reino, né? Amém. Senhor Jesus, queria ler com os irmãos o livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 5. E depois que os irmãos lerem, eu quero que os irmãos sejam sinceros para o Senhor, se vocês estão tendo o mesmo sentimento que está escrito nesse versículo, para que Deus possa falar mais para nós. Capítulo 6, versículo 9. Ezequiel 6, 9. Acharam? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, joga a luz, Senhor, em nossas trevas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, todos acharam? Amém? Então, se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro. Pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações.
Irmãos, de tudo que já foi lido hoje na palavra para nós aqui, nós temos que ser sinceros diante do Senhor. Você já está com nojo de você mesmo? Você já está assustado que no velho homem você expressa o próprio diabo no seu viver diário? Quando o Senhor Pedro deu aquela opinião maravilhosa para o Senhor Jesus, né? Os irmãos lembram? Falar, Senhor, o Senhor falou que ia para a cruz. O Senhor queria ir para a cruz para curar a humanidade, né? Aí ele falou para ele, olha, de modo algum isso vai te acontecer, Senhor. Os irmãos lembram como que o Senhor conversou com Pedro? Falou, Pedro, você está errado, Pedro. O que falou para Pedro? Arreda Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas você está cogitando das coisas dos homens, das coisas carnais. Você está preocupado com sua vida, com seu conforto, com seu benefício. Você quer ser quem quer mais cuidado, você quer ser o melhor. Então, o Senhor chamou ele de quê mesmo? De Satanás. Olha só, irmãos. E ele não estava possesso. Os irmãos acham que Pedro estava possesso, irmãos? Pedro não estava possesso. Vocês sabem que na Bíblia, Satanás, só tem um lugar na Bíblia que fala que Satanás entrou em alguém, que foi em Judas. Mas em toda a Bíblia, Satanás não possui ninguém. Ele não entra em ninguém. Quem possui os corpos daqueles que não têm o Senhor são os demônios, né? Os anjos, eles não entram, nem os caídos, né? Eles não entram. Mas Satanás, irmãos, Pedro não estava possesso. Mas o natural dele, o homem bom de Pedro, Pedro não estava falando mal do Senhor. Pedro não estava criticando o Senhor. Pedro não queria a posição que Jesus tinha. Nada disso. Pedro estava dando uma boa opinião. E ele foi repreendido como Satanás. Quem reúne há mais tempo vai lembrar dessa frase, né? O nosso ego, o nosso homem, velho homem, é a porta do inferno. Quem manifesta não são demônios, é o próprio Satanás. É o que o nosso irmão leu para nós. É interessante isso aqui em Gênesis, né? O capítulo 3, versículo 15, que fala: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Irmão, se a gente pegar no hebraico, a palavra descendente é semente, é sêmen. Olha que a gente lê aqui, nem lembra disso, né? Mas é semente. Uma semente que vai se tornar uma posteridade, vai passar, que foi semeada ali no homem de tal maneira que todos que nasceriam a partir daí têm essa natureza incubada dentro dele. E em Romanos, capítulo 5, né? Mostrou que junto com essa semente, nós ganhamos um prêmio. Qual que foi? Samuel já falou, né? Portanto, assim como por um só homem, Romanos 5,12, nós conhecemos, nós usamos para pregar o evangelho, né? Mas hoje Deus quer pregar o evangelho para mim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ó Senhor Jesus. Aí o 14, irmão, só a primeira frase fala assim, olha, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Então, quando essa semente conseguiu entrar em nós, ser injetada, o que aconteceu conosco? Quem que entrou junto com a semente? Quem que entrou junto com o pecado? Com a natureza pecaminosa? A morte. Porque quem tem o poder da morte, segundo Hebreus 2,14? O que os irmãos lembram? O que está escrito lá? Hebreus 2,14. Quem tem o poder da morte? Satanás. Aí esse poder da morte entrou em nós. Então nós, como filhos pecaminosos, como filhos da serpente, como raça de víboras, alguém tem poder sobre nós. Essa natureza, ela tem poder sobre o homem. Segundo Romanos aqui, ó, segundo Romanos, né? Celso soprou aqui já, ó. Nós nos tornamos escravos do pecado. Olha só. Que tristeza, né, irmãos?
A Bíblia fala exatamente isso, e não sirvamos o pecado como escravos, porque todo ser humano que nasce hoje, ele é escravo. O que é escravo, irmãos? Escravo é aquilo que tem que obedecer ao seu Senhor. Você é obediente. Está escrito assim, ó, no versículo 16 de Romanos 6, fala assim, e nós lemos isso aqui um dia, né? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O que o primeiro homem fez lá? Ele obedeceu para a morte ou ele obedeceu para a justiça? Ele obedeceu para a morte. Então tudo que Caim fez foi consequência da queda. Irmãos, tudo que tem de ruim nesse universo, tudo que tem de ruim no seu coração, todo sentimento maligno que vem para nós, ele tem uma origem. Tudo que é de desordem, irmãos, tudo se explica nessa origem. A descendência da serpente, a semente, o sêmen. Infelizmente, nós somos filhos da ira. Oh, Senhor Jesus. É triste demais, né, irmãos? Porque o Samuel começou a dar boas novas para nós, né? Oh, Senhor Jesus. Vamos ver aqui, logo aqui, né? É Gênesis 4, né? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, é forte isso, tá? É forte. Eu creio que o Espírito Santo, né, hoje, ele quer nos convencer. E nós saímos aqui com nojo do velho homem. Porque o velho homem, nós ainda gostamos dele em algum aspecto, né? Capítulo 4, né, de Gênesis, versículo 2, né? Depois deu à luz Caim, né? Vamos ler 1, né? Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz Caim, então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Aqui, irmãos, está inserido aqui que ela estava com uma esperança tremenda aqui. Por quê? Eu caí, minha culpa entrou a morte em mim, eu passei a morte para o meu marido, né? Semana passada o Edmar nos ajudou muito, né? Foi muita luz na palavra, ela, por falta de estar encabeçada, o inimigo entrou e colocou a morte dentro deles, mas aí veio a promessa que ia ter uma guerra, né, entre reinos, no versículo 15, e aqui quando ela concebe um filho, olha que maravilha, irmãos, quando ela concebe um filho, há uma esperança para Eva, ela fala assim, adquiri um varão. Então, aqui, irmãos, ela está com esperança, olha, não prometeu que a minha descendência vai destruir quem me fez cair e pecar? Eu adquiri. Agora Deus me deu um varão, e esse varão vai destruir a serpente que me enganou. Então Caim, irmãos, ele foi recebido com muita alegria, porque é uma esperança para Eva, ela concebeu, porque tinha uma promessa, a promessa que a descendência dela ia pisar na cabeça, o descendente dela ia pisar na cabeça da serpente. É ou não é isso que está escrito no 15? Nasceu um descendente, então há esperança para eles, concebeu um filho. Mas aí nasceu outro filho, chamado Abel. E Abel, ele foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim o fruto da terra e uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. O Caim trabalhou muito, irmãos. E ele trabalhou segundo a palavra de Deus, porque uma das sentenças de Deus é que a terra ia produzir cardos, abrolhos, e eles teriam que, com o suor do rosto, versículo 19, né, de Gênesis 3, comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó. Quer dizer, eles iam ter que trabalhar, suar e tal. Tudo isso foi por causa do que o pecado tem entrado. A terra também foi amaldiçoada. E aí, irmãos, nós sofremos isso até hoje, não é? Se quiser comer, quiser ter carro, quiser ter dinheiro, quiser estudar, quiser respirar, quiser ter luz nesse local de reunião, tem que trabalhar, tem que ter dinheiro. É a subsistência humana, né? Você quer viver bem ou mal, tem que ter dinheiro. Sem dinheiro ninguém vive. Tem que dar o suor. E Caim fez o quê, irmãos?
Ele deu o suor dele, ao passo que ele trouxe, aconteceu, né, que no final Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Só que a Bíblia fala que agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta, do seu esforço, do seu trabalho, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Aí é o primeiro sintoma, irmãos. Ele não foi aceito. Nem ele, nem a pessoa dele não foi aceita. E nem a oferta dele foi aceita. Qual foi o primeiro resultado, o primeiro sintoma? O que ele manifestou quando Deus rejeitou a vida dele? Deus, irmãos, pensa bem, Deus não agradou primeiro da pessoa de Caim. Tinha algo que Deus via no coração de Caim que não era correto. Porque Deus vê o nosso coração, a gente vê a aparência, não é assim? Mas quando Deus, irmãos, está olhando para essa reunião aqui, e Ele está em nós, Ele está aqui, Ele está vendo o nosso coração. Irmãos, Ele está sondando, Ele vê o mais escondido do nosso coração. E aí, o nosso coração é que nós vamos ser aceitos ou não, de acordo com o que Deus está vendo, o que está dentro do nosso coração. E a nossa reação às situações que Deus permite na obra dEle, no serviço a Ele, é que manifesta o nosso coração. Aqui manifestou em Caim o quê? Ira, e descaiu-lhe o semblante. Então, esse aqui, irmãos, foi uma grande provação para Caim. Ele não foi aceito. Deus desaprovou o coração de Caim. E ele começou a manifestar o que Deus desaprovou nele. Os irmãos percebem isso aqui na Bíblia? Ora a lei que Deus vai falar para você. Olha só, irou-se, obra da carne, ira, descaiu-lhe o semblante, insatisfação, inveja. Tudo isso, obra da carne. Deus já tinha visto isso dentro do coração de Caim. Então ele foi desaprovado por Deus. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Olha, irmãos, pecado no singular. Eis que a natureza pecaminosa que você herdou dos seus pais, ela está à porta. E o desejo da sua carne, desse pecado, dessa natureza pecaminosa, será contra ti. Não pense que essa natureza que está aí dentro de você vai te ajudar, não. Ela é contra você, ela quer te matar. Irmãos, esse desejo da nossa carne, lá em Gálatas, tem um versículo que fala assim, que as paixões da carne fazem guerra contra a nossa alma. Vocês lembram desse versículo? Irmãos, a natureza pecaminosa que há em nós, ela quer nos destruir. Eis que a natureza pecaminosa já está à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre. Domínio próprio é um fruto do... Mas Caim está vivendo aonde que Deus viu que o coração dele está? Na carne, no conhecimento do bem e do mal. Ele nunca vai ser aceito. Ele podia ter, eu creio que ele fez o melhor dele, com maior expectativa, porque afinal de contas, eu sou o primeiro filho. Eu sou o primeiro descendente. Eu vou cumprir a promessa. Vou cumprir a profecia. Mas então, ele fez. Mas Deus não aceitou e começou a manifestar. E Deus foi cuidadoso com ele aqui, não foi? Versículo 7. O Senhor foi amoroso com ele. Diz Caim e Abel, né? Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Irmãos, ele já tinha inveja, ele já tinha ira, com certeza manifestou ódio no coração dele. E ódio, de acordo com Mateus 5, se você tem ódio, você já é considerado diante aos olhos de Deus no Novo Testamento como um assassino. Irmãos, é impressionante isso. Odiar é como matar para Deus. E olha que está registrado isso lá em Mateus 5, hein? Você já teve um ódio de alguém? Vamos confessar o pecado agora, irmãos? Algumas vezes,
Esse sentimento aí, irmãos, foi de quem? Quem te deu esse sentimento? Esse sentimento não é seu, irmão, não é meu. É do diabo. É da natureza pecaminosa, é o maligno que habita na carne. É o DNA, é o sêmen. E aí você quer matar, você quer torcer o pescoço daquela pessoa. Eu conheço umas pessoas que quando fala de política, irmãos, dependendo de quem você fala, ele fala assim, ele fala sem medo, irmãos. Fala lá na loja, abertamente, fulano tinha que morrer. Por que está vivo ainda? Já ouviram alguém falar assim? Nós não vamos entrar no mérito, né? Irmãos, essa natureza está em você e está em mim. E nós brincamos com isso, irmãos. Você acha que você pode alimentar isso? Senhor Jesus. Aí ele matou. Disse o Senhor, onde está Abel? Falou para Caim, né? Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Irmãos, você tem coragem de falar assim com Deus? Tem coragem de falar assim com seus pais? Cadê jovens? Você tem coragem, adolescentes, de falar assim com seus pais? Eu acho que tem, hein? Já falou na hora que ficou nervoso, falou não? Não falou pensando. Só acaso eu tutor do meu irmão? Irmãos, essa natureza pecaminosa, o maior traço dela, sabe qual que é? A rebeldia. Rebeldia, irmãos. Rebelião. Não reconhece autoridade. É o maior traço da natureza diabólica, injetada na sua carne, no seu DNA, e que sua alma e a minha alma está contaminado até a tampa. É a rebeldia. Aí vem a sentença para ele, né? Ele foi amaldiçoado. Senhor Jesus. Vamos ler Judas, né? Livro de Judas. Livro de Judas. Senhor Jesus. O livro de Judas fala isso para nós, né? Irmãos, para provar, isso aqui é para provar, irmãos, que o maior traço dessa natureza é isso. Judas. Versículo, né? Não tem capítulo. Só um capítulo. Judas, versículo... Vamos ler aqui, ó. A partir do... É interessante ler a partir do... Vamos ler o 10 mesmo, porque depois os irmãos lêem em casa o capítulo todo, que é tão pequenininho, que está falando... Esse capítulo fala de autoridade e submissão. O 10. Estes, porém, né? Quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. A Caim aí, irmãos. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Olha só, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Agora, olha isso aí, irmãos. Nuvens sem água impelidas pelo ventos. Árvores em plena estação dos frutos. Destes desprovidas. Duplamente mortas. Desarraigadas. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Irmãos,
o caminho de Caim, que é viver em nós mesmos, viver no velho homem, viver no orgulho, viver na soberba, viver em você mesmo, independente, sem depender de Deus, sem depender da palavra, sem reconhecer que Deus tem autoridade em todos os lugares, irmãos. Todos os lugares nesse universo, Deus estabelece autoridade. E o caminho de Caim é isso aí, ó. Não tem respeito com autoridade nenhuma, muito menos com Deus e com nenhuma outra, porque é Deus que estabelece. Então, isso, irmãos, são sinais que nós ainda vivemos no velho homem. São sinais que o caminho de Caim vai nos levar, irmãos, puxa vida, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Irmão, se eu estiver vivendo no caminho de Caim, que é viver em mim mesmo, um dos sintomas para me entender se eu estou dando muita vazão para esse velho homem, sabe qual é? É não dar fruto. Árvores em plena estação dos frutos e deixe desprovidas. Quanto tempo uma pessoa não converte por meio da pregação do seu evangelho? Então, irmãos, não dá fruto. Porque a genética, o velho homem, ele pensa em si mesmo. Ele não tem disposição de sair e pregar evangelho. Ele não tem disposição de orar por uma pessoa. Não temos, irmãos. Nós somos egoístas por natureza. Isso é a natureza o quê? Pecaminosa, maligna. Não vou ler Romanos 7, que nós, né? Deixa eu ver se tem companheiro aqui. Eu ia falar a frase... Hoje tem pouco companheiro aqui. Eu ia falar, nós somos careca de saber. Mas tem pouco companheiro. Ronaldo e Afonso. Afonso ainda tem mais cabelo que eu, cara. Irmão, nós somos careca de saber. Você e Ronaldo. Só eu e Ronaldo. De saber essa verdade, irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É 1 João. Amém. Primeira epístola de João. Como é que fala? Como é que fala aí? Capítulo 3. Olha que riqueza, irmãos. Olha que luz. Porque a mensagem... Acharam? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 11 e 12. Irmãos, a Bíblia fala forte de viver como Caim. Quer dizer que Caim é algo que está vivo. Essa natureza que estava nele está em nós. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Ah, Senhor Jesus. Aleluia. Ah, mas tem um problema. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Irmãos, Caim, nós temos que amar uns aos outros, não segundo Caim. Então Caim ama. A natureza pecaminosa, o lado bom e mal da árvore, do conhecimento do bem e do mal, tem o lado de amar, da maneira dela. A nossa natureza ama, irmãos. Eu amo, enquanto eu sou amado. Enquanto os irmãos não discordam de mim. Ó Senhor Jesus. Amar não segundo Caim, que era do maligno. Por que Caim era do maligno mesmo, irmãos? Por quê? Vamos lembrar aí. Por que Caim era do maligno? Hein? Porque ele era filho de Adão e Eva. E Adão e Eva era o quê mesmo? Pecador, né? Natureza pecaminosa, jogou para dentro a semente. Então, filho de pecador é o quê mesmo, irmãos? Filho de serpente é o quê mesmo? Ó Senhor Jesus. Salmo 51 que fala, né? 51:10, né? Que o Davi falou, não é? Depois que ele fala, né? Eu nasci na iniquidade, a minha mãe me concebeu no pecado. Senhor, a gente esquece disso, né, irmãos? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Senhor nos livra de tudo isso, né, irmãos? O Senhor nos guarda, né? Gálatas 5:19 mostra isso. Que todo fruto, toda coisa negativa que há em nós é obra da carne. Não vou ler não, tá, irmãos? Por causa do tempo. Os irmãos lembram da obra da carne lá, não lembra? Inimizade, divisão, feitiçaria, mais o quê? Porfia, ciúmes, ira, discórdias, facções.
E ainda dá etc, né? O versículo fala assim, igual o Claudinei lembrou, coisas semelhantes a estas. Ou seja, a coisa que nós sabemos o que é, né? A coisa que nós sabemos o que é, que nós somos caídos. Isso tudo lá, está tudo lá, irmãos. Está tudo lá. Senhor Jesus, que maldição, né? Não vou ler tudo lá em Gênesis 3, mas lá fala que o final de Caim foi viver sem a presença de Deus. Ou seja, quem vive na carne não tem como agradar a Deus. Os irmãos estão pegando por que Caim não foi aceito então? Porque ele servia a Deus como, irmãos? Mesmo com seu esforço, mesmo levando uma oferta do fruto do trabalho dele. Digno, trabalho digno. Mas ele servia onde? Na natureza pecaminosa. Ele servia, irmão, sem temor. Por que eu posso falar isso? Porque ele não pegou o sangue primeiro. Vamos ver Abel? Irmãos, eu quero encorajar os irmãos agora. Vamos tomar o caminho de Abel? O que os irmãos acham? Até agora, nós só falamos coisa negativa, eu e Samuel. Mas vamos tomar o caminho de Abel? Vamos ver quem é o caminho, o que é o caminho de Abel? Ó Senhor Jesus, eu quero viver no caminho de Abel. Abel era pecador ou não? Hein? Era filho de Adão e Eva também? O nome dele significa o que mesmo? O nome de Abel, o que significa? Vaidade. Irmãos, até isso. O homem era um pecador, irmãos. Mas esse homem pecador ouviu a palavra de Deus por meio dos seus pais. E os seus pais, está inserido aqui em Gênesis, irmãos. Os seus pais mostrou para ele que após a queda, Deus proveu uma vestimenta de um animal, que nós temos certeza, de acordo com Apocalipse 13, que é um cordeiro. Não vou ler o versículo, tá? Apocalipse está escrito assim, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E Abel, irmão, sabia desse evangelho, que ele era um pecador, e ele só seria aceito se sua oferta tivesse o quê? Sangue. E ele não podia ir nu diante de Deus. Ele tinha que estar vestido com a pele. Aí o que Abel fazia, irmãos? O que Abel trabalhou em quê? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas será que Deus viu o coração de Abel e no coração de Abel não tinha pecado? Tinha! Ele era pecador igual o seu irmão, mas ele era temente a Deus. Ele era obediente à autoridade que Deus estabeleceu na vida dele. Ele ouviu o evangelho, ele creu nas palavras e ele praticou essa palavra. Eu não sou digno de chegar diante de Deus. Eu não vou ser aceito, eu sou pecador. Mas meus pais me mostrou o caminho. Amém. Eu tenho que ter um cordeiro. Amém. Eu tenho que sacrificar esse cordeiro. Amém. Eu tenho que derramar o sangue dele. E eu tenho que levar a oferta ao Senhor dele. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é impressionante, irmãos. Isso é rico demais. É rico demais. Por isso que a maioria dos estudiosos da Bíblia não consegue entender por que Caim não foi aceito e Abel, filho do mesmo pai, foi aceito. Aqui está o segredo, a grande revelação. Ele ofertou um cordeiro, imolou um cordeiro. Apocalipse 13, eu vou até dar o endereço para os irmãos lerem em casa. Apocalipse 13, 8, Apocalipse 12, 11, também fala que sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Que Abel venceu o pecado que também estava à porta da vida dele? Essa natureza que estava nele também? Ele venceu porque ele tinha o sangue do cordeiro. Irmãos, esse Apocalipse 12, 11 é impressionante, mas nós temos que ficar louco com esse Apocalipse 12, 11. Está escrito lá que ele expôs o venceiro por causa do sangue do cordeiro. Então o vencedor, irmãos, hoje, para vencer, só vai vencer, irmãos, essa natureza maligna que eu e você temos, se nós reconhecermos que somos pecadores. Se eu reconhecer que os irmãos são superiores a mim,
que não tem ninguém melhor aqui, que eu não sou melhor do que ninguém. E que eu tenho até vergonha de invocar o nome do Senhor por causa do meu pecado. Mas aí eu tenho sangue. Jesus foi à cruz por mim. Ele tomou o meu lugar na cruz. Então, quando eu tenho o sangue do Cordeiro, quando eu invoco o nome do Senhor, irmãos, ó Senhor Jesus, eu não tenho coragem, irmão, de falar mal de nenhum irmão. Porque eu sou pecador, talvez pior do que ele. Como eu vou falar mal de alguém? Como eu vou ofender alguém? Como eu vou ter coragem de julgar os irmãos, de medir os irmãos, de falar quem está certo, quem está errado? Irmãos, eu sou um pecador. Se Jesus não fosse a cruz por mim, onde eu estaria? Então, irmão, só tem uma solução para vencer essa natureza maligna. Sabe qual o nome dessa solução, dessa palavra? É a única porta na Bíblia que te vence, que te tira da natureza maligna. A palavra se chama arrependimento. Só arrepende quando você reconhece que você está errado, é ou não é? Você vai aceitar alguém te acusar de uma coisa que você não fez? Ninguém aceita, irmão. Ninguém. Por isso que primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, fala: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Olha que riqueza, irmãos. O sangue do Cordeiro, irmãos, ele tem o poder de nos fazer vencer essa natureza maligna. Mas quando você confessa, quando você reconhece, porque, irmãos, agora é uma luta até a volta do Senhor. Ou você está no espírito, ou você está na carne. Na carne, a semente da serpente vence. No espírito, a semente do descendente, que é Cristo em nosso coração, é mais que vitoriosa. Venceu a morte. Ó Senhor Jesus, é rico demais, irmãos. Eu quero ler um versículo com os irmãos aqui, ó. Primeira epístola de Pedro, para ver o poder da semente, irmãos. Olha o poder. Porque agora, irmãos, agora é prático. Agora é prático, irmãos. Você e eu, nessa reunião, vamos ter que decidir qual caminho nós queremos viver o resto da nossa vida. Viver a vida da igreja segundo Caim, tem jeito, tá? Ou viver a vida da igreja segundo Abel. Qual o caminho nós vamos trilhar? Senhor Jesus, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Olha o que está escrito aí, irmãos. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a qual vive e é permanente. Agora você pega a Bíblia que eu peguei aqui, ó. Eu salvei aqui o significado da palavra semente no Novo Testamento. Esperma dos grãos, semente, grão ou núcleo que contém dentro de si um germe das futuras plantas, ou semente semeada. Irmãos, ela tem um poder dentro dela, dentro do núcleo ali da semente, tem um poder de germinar. Se ela cair na terra e morrer ali, ela vai romper na casca e sai uma planta. Aqui está falando que essa semente que foi colocada no meu e no seu coração, quando nós cremos em Jesus, o núcleo aqui, nós aqui, segurando essa semente lá dentro do coração, no nosso espírito, tentando barrar, irmãos, ela é uma semente que ela vence a casca. E nós somos regenerados dessa semente incorruptível. O que é incorruptível? Incorruptível. Mas ela é incorruptível por causa de quê? Aonde tem o poder dessa incorrupção nela? Aonde? Leu o versículo aí? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quando você ouve a palavra de Deus, crê nessa palavra, acolhe no coração, sabe o que acontece com essa palavra? Ela se torna essa semente incorruptível. E ela começa, irmãos, a vencer a casca do orgulho, do ego, dessa natureza maligna. E ela começa a crescer em nós, e ela vive, ela é permanente, ela é eterna. Irmãos,
Por isso tem que ter o nosso arrependimento. Ao chegar diante da palavra, a vir para as reuniões da igreja, a você orar, a servir na igreja, nós temos que nos arrepender, irmão. Aquela sensação, eu sou melhor do que os irmãos. Se eu não estiver ali, a coisa não acontece. Isso que está fazendo está tudo errado. Irmãos, vamos fugir desse sentimento. Esse sentimento é da natureza maligna. Vamos reconhecer que o Senhor é o cabeça da igreja. E Ele coordenou o corpo como Ele quis. Ele pôs boca no corpo, Ele pôs orelha, Ele pôs nariz, Ele pôs mão, Ele pôs pé. Irmãos, Ele colocou você aonde Ele quis te colocar. Não queira ser outro membro que Deus não te colocou. Mas sujeita a autoridade que Deus te colocou. E você vai ver o poder de Deus agindo. Irmãos, é impressionante. Você nunca vai estar com o semblante descaído. Por quê? Eu não quero o lugar de Joãozinho. Quando eu vejo o Joãozinho servindo o Senhor na igreja, alegre, irmãos, eu fico mais alegre ainda. Porque eu estou junto dele, ele está me ajudando. Mas se eu começo a ter o sentimento, não, o lugar de Joãozinho é meu, está errado, eu quero a posição dele. Eu vou ficar alegre? Isso é sentimento do diabo, irmãos. Ele quis ser igual a Deus, Samuel mostrou para nós. Ele injetou isso na humanidade. Se vocês comerem, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Está vendo? Irmãos, isso é rico demais. Dentro de você, pode falar com alegria, dentro de mim tem uma semente incorruptível. E ela é mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus não é morta, irmãos. Por isso Deus sempre vai usar irmãos para proclamar a palavra dele. Sempre vai ter profetas que Deus está usando, porque a palavra dele é viva e é permanente, tem direção, tem alvo, é trazer o Senhor de volta, é trazer o reino para a terra. Mas primeiro essa semente tem que crescer aonde? No meu coração. O meu coração é a boa terra. Irmãos, que solução maravilhosa. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Jesus, ele já leu esse versículo, citou, Romanos 6,6. Jesus já nos libertou, irmãos, desse gene do diabo. Você só vive na carne se você quiser. Eu estou livre, não sou escravo. Além desse 1 Pedro, tem um versículo que eu lembrei muito durante eu estava ouvindo essa mensagem, que é Tiago. Gente, não fica ouvindo o Estevão não, hein? Ouve a palavra aqui, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 21. De novo, fortíssimo. Até eu estou querendo ouvir o que está falando. Ó Senhor, amém. Vai ruminando aí, Estevão. Tiago 1, 21. Irmãos, olha que maravilha. Esse versículo eu lembrei, assim, ele falou tão forte na hora que eu estava desfrutando a palavra. Tiago 1, 21. Amém. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, o quê? Implantada, a qual é poderosa para salvar a minha alma. Irmãos, que riqueza, irmãos. A palavra foi como uma semente plantada no meu coração, colocou ela lá dentro. Agora, Deus espera que eu acolha essa palavra. Mas para mim acolher essa palavra, eu tenho que despojar do velho homem. Amém. Que é a parte primeira do versículo. Joga fora Caim. Não aceita Caim na sua vida. Mas acolhe com mansidão a palavra em vós implantada. Sabe o que é acolher com mansidão? É você fazer a imersão na palavra. Irmãos, é você ouvir uma mensagem, transcrever, ouvir de novo, ler. Pega, como leu o elemento diário nessa semana, pega todos os versículos, lê tudo, irmãos. Acolhe como se não gasta um tempo. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, mas acolhe a palavra. Vai desfrutando da palavra, vai lendo com mansidão. É ela que vai salvar a sua alma e a minha alma dessa natureza maligna. É ela que vai anular, irmãos. Ela tem o poder de anular. Ó Senhor Jesus,
a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí depois que você faz isso, acolhe, imerge, entra, liga para alguém para falar da palavra, não estão sendo encorajados a fazer isso? Nós estamos mandando mensagem, né? Sãozinha não está aqui hoje. Ela, acho que tia Ana está cooperando, Marília não está aqui. Manda todos aqueles contatos que estão vindo para nós, estão mandando partes da imersão com oração para as pessoas, para os contatos, cuidando deles. A Elisiara está fazendo lá em Nova Era e está mandando, chamando no zap, tendo comunhão. Irmãos, sabe o que é isso aqui? Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, ouve a palavra, ela está no seu coração, você está acolhendo, está desfrutando para você primeiro, é para mim, ela tem que ganhar o meu coração primeiro, mas aí eu tenho que ser um praticante. E toda vez que eu vou na palavra, o amor de Deus cresce. E aí eu quero amar as pessoas, eu não sou egoísta, eu não sou uma pessoa que fica só irada, só com o semblante caído. Pelo contrário, eu tenho os frutos do Espírito. Vamos encerrar com os frutos do Espírito? Irmãos, nós estamos vivendo a era de Abel. É Abel, irmãos. Eu tinha que ler isso aqui, né? Eu já estourei o tempo mesmo. É Hebreus 11, o versículo 8. Olha o que fala aí, irmãos. Pela fé. Não, é antes. 4. Irmãos, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha só, Abel, irmãos, foi considerado justo antes de Abraão, que é o pai da fé, que foi justificado pela fé. Abel foi justificado ali, irmãos, pela fé. Ele cria que aquele animal que ele sacrificou era o próprio Deus morrendo no lugar, substituindo a vida dele. Era o próprio Senhor Jesus ali. Irmãos, que fé é essa? E ele foi considerado justo. Ele foi justo por quê? Ele era um pecador? Porque ele foi justificado pelo aquele cordeiro que foi morto. Ele tinha que ter um rebanho de ovelhas, de cordeiros, porque ele sabia que eles iam pecar, eles precisavam daquela salvação, né? Isso é rico, muito rico, é rico demais, né? E aí Gálatas capítulo 5, trazendo para a nossa realidade hoje, irmãos. Olha o que nós temos. Caim é o versículo 19, né? Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 19. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Irmãos, Caim é isso aqui, ó. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, não acabou, invejas, bebedices, glotanaria, coisas semelhantes a esta. Tem mais, hein? A lista é maior, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ó Senhor Jesus. Mas nós sabemos que o velho homem nosso morreu na cruz com Cristo. Aleluia! E esse Cristo é o Espírito que dá vida. E Ele habita em nós. É uma semente plantada no meu coração. E Ele quer frutificar. Versículo 22, com fé, vamos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia! E o Caim que ainda habita na carne nossa. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, não tem como o diabo nos usar mais. Nós estamos em Cristo. É uma escolha sua e minha hoje, irmãos. Você voltar, eu voltar a ser frutífero. A igreja de Homolevade ser frutífera. Senhor Jesus. Amém. Perdão pelo tempo. Vamos compartilhar individual, né? Aí os irmãos levantam onde estão e dão um testemunho.